Boa noite. Boa noite. Tribunal Regional decreta a prisão do presidente da Assembleia do Rio. Mas os deputados vão se reunir e podem derrubar a ordem da Justiça. Ministério Público pede o bloqueio de 21 milhões de reais de Lula. O ex-presidente é réu em ação sobre a compra de caças da Suécia para a FAB. Medida provisória que altera a reforma trabalhista já está no Congresso. Temer afirma que a antiga legislação impedia a criação de empregos. Estudo denuncia desigualdade salarial entre brancos e negros. Na faixa do ensino superior, brancos ganham quase 30% a mais. Exclusivo. O estado de São Paulo gasta mais de 3 bilhões de reais por ano com cadeias. Apesar de tudo isso, drogas e celulares continuam entrando para os presos. Dória desiste da farinata feita com alimentos perto do vencimento. A chamada ração humana seria destinada a moradores de rua e à merenda escolar. O Jornal da Gazeta está no ar. Com exclusividade, o Jornal da Gazeta obteve dados que mostram que o custo para manter todo o sistema prisional do estado de São Paulo ultrapassou 3 bilhões e meio de reais no ano passado. Mesmo com todo esse dinheiro, drogas e celulares continuam entrando nas prisões. Moeda corrente dentro das prisões, as drogas, maconha e cocaína principalmente, ainda entram e são consumidas dentro das celas. No mapa das cadeias do estado, os números oficiais indicam que entre janeiro e setembro foram mais de 3.200 apreensões. Isso sem contar a região que engloba Vale do Paraíba e Litoral, que não informa o número de casos, mas a quantidade apreendida, mais de 26 quilos nos 9 primeiros meses de 2017. De acordo com os dados obtidos com exclusividade pelo Jornal da Gazeta via Lei de Acesso à Informação, nos 6 primeiros meses deste ano, para se ter uma ideia, foram apreendidos mais de 7 mil celulares dentro dos presídios do estado. Para frear isso, o governo investe em tecnologia. Scanners como esse começaram a chegar nos presídios de São Paulo no finalzinho de agosto. Eles funcionam de forma similar aos que tem nos aeroportos. Há um detector e, na hora, é possível saber o que a pessoa traz junto ao corpo. Pelas imagens, dá para saber, por exemplo, se a pessoa traz um celular ou drogas, mesmo que na parte interna. Os primeiros aparelhos foram testados aqui no Cadeião de Pinheiros, na zona oeste da capital. Cerca de 2 anos depois, segundo a direção, as apreensões de drogas, armas e celulares dentro do presídio quase zeraram. Os scanners são tão potentes que eventuais tumores ou próteses também aparecem na tela. Com isso, acabam as revistas íntimas ou vexatórias, que já estavam proibidas por lei. Nos presídios do interior do estado, o equipamento é uma novidade e os criminosos também dão um jeito de fazer seus testes. Em Hortolândia, uma visitante foi flagrada tentando entrar com uma moeda escondida nas partes íntimas. Foi retirada do hall de visitas e vai responder criminalmente por tentar burlar a vigilância. Até o final do ano, serão 165 scanners instalados em todo o estado. O contrato do governo com a Nutec, empresa responsável pelos equipamentos, foi de mais de 45 milhões de reais, com validade por 2 anos e meio. Aparelhos de raio-x e detectores de metal continuam a funcionar nas prisões tanto para pessoas quanto para objetos. Mas mesmo com tanta tecnologia, no mês passado, velhas táticas voltaram a ser usadas. Pombos foram capturados levando celulares para presídios da região metropolitana. No CDP de São Vicente, no litoral paulista, drogas e celulares foram arremessados para dentro dos muros. Ninguém foi identificado. Diante dessa nova tecnologia, a gente vai enxergar como é que as pessoas que se relacionam vão criar outros mecanismos também igualmente inovadores para conseguir manter a comunicação. A questão é a comunicação. Até quando o scanner vai ser eficaz? Será que outros mecanismos não vão ser criados? Que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, obriga as operadoras de telecomunicação a bloquear o sinal de celular em presídios em até 180 dias, depois de sancionada a lei. A proposta prevê multas de até R$ 1 milhão para as empresas que não adotarem a medida. O projeto tramita em caráter de urgência e está no Senado.
A polícia prendeu um familiar de uma das meninas encontradas mortas dentro de uma van no Dia das Crianças, na zona leste de São Paulo. A perícia encontrou o material genético dele na camiseta de uma das vítimas. Hoje foi feita a reconstituição do crime. Só um dos acusados do crime participou da reconstituição, que durou 2 horas. Moradores protestaram. 3 homens estão presos temporariamente, investigados pelo sequestro, estupro e homicídio de Adriele Porto e Beatriz Moreira dos Santos, as duas de 3 anos de idade. Um dos suspeitos seria parente de uma delas. Ele foi detido no dia 30 de outubro, mas a prisão só foi divulgada hoje. Um exame de DNA apontou a presença de material genético dele na roupa de Bia. Ele nega a participação no crime. Também estão presos o motorista Marcelo Pereira de Souza, de 37 anos, e o pintor Everaldo de Jesus Santos, de 53. Só Marcelo confessou o envolvimento no caso, segundo a polícia. As 2 meninas moravam em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, e desapareceram quando brincavam perto de casa. Os corpos foram encontrados dentro de um carro abandonado no dia 12 de outubro. Com o período mais chuvoso do ano chegando, moradores do estado de São Paulo vão poder receber informações sobre enchentes e deslizamentos por mensagem de celular. O serviço gratuito já está disponível a partir de hoje e a intenção da Defesa Civil é alertar o maior número de pessoas sobre os riscos de enchentes e deslizamentos no estado. O aviso será feito por SMS no celular. Uma mensagem como esta será enviada, avisando sobre a novidade. Aí basta informar o número do CEP da rua sobre a qual se deseja receber a notificação. Mas quem quiser se antecipar já pode solicitar o envio dos avisos mandando mensagem para o número 40199. O sistema de alertas foi implantado inicialmente no Paraná e em Santa Catarina. Aqui no estado de São Paulo, a meta é alcançar 42 milhões de celulares ativos. A partir de agora, nós vamos ter um contato direto com o cidadão que se interessar e se cadastrar no serviço. Então, as informações chegarão de forma mais rápida e será mais eficiente para que ele tenha tempo de adotar algumas medidas preventivas em relação àquele evento que está sendo noticiado. Um estudo feito em 2010 pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, a pedido da Prefeitura de São Paulo, identificou cerca de 1.200 setores de risco. Entre eles, 407 áreas de encostas e margens de córregos sujeitas a deslizamentos. A zona sul da cidade é a que apresenta o maior número delas, 166. Esses dados do IPT e de outros sistemas de monitoramento são usados pela Defesa Civil e deveriam ser constantemente atualizados pelos municípios. O mapeamento ele é feito em parceria com o município, ou o próprio município faz esse levantamento, e a partir de então ele não precisa de um mapeamento novo a cada ano. Ele precisa sim inserindo novas informações, porque às vezes uma obra pública eliminou aquele risco, ou o contrário, uma região ribeirinha foi ocupada, foi invadida por pessoas. E hoje, durante uma coletiva de imprensa, o prefeito João Dória, do PSDB, falou sobre o programa de prevenção a enchentes. Disse que não vai faltar recursos para a manutenção e a limpeza dos piscinões, usados para armazenar a água da chuva. O prefeito regional da Casa Verde, na Zona Norte, chegou a ser demitido por Dória, porque reclamou da falta de dinheiro do município para fazer a limpeza de um piscinão do bairro. Mas até o início deste mês, somente 21% do orçamento previsto para a contenção de enchentes em São Paulo foram gastos. Apesar disso, o prefeito mandou um recado para os outros prefeitos regionais e afirmou que ainda não tem o nome do substituto de Paulo Caim. Eu pedi ao secretário Cláudio Carvalho que avaliasse um nome técnico, não um nome político, obrigatoriamente residente na Casa Verde, e volto a dizer que prefeito ou prefeita regional não tem que fazer reclamação, tem que fazer ação, tem que trabalhar e não reclamar. Segundo a Defesa Civil, é possível cadastrar mais de um CEP para um mesmo número de celular, mas a cada mensagem enviada para o número 40199 deve constar apenas um código de endereço. O fim da farinata. A Prefeitura de São Paulo desistiu do granulado feito a partir de alimentos perto do vencimento. Esse alimento seria distribuído a moradores de rua e usado como complemento da merenda escolar.
Para cancelar o projeto, o prefeito Dória, do PSDB, culpou a polêmica sobre o assunto. Uma cesta com frutas e legumes fresquinhos para anunciar que a Prefeitura de São Paulo vai reforçar a merenda das escolas da rede municipal com alimentos mais naturais. A gestão de João Dória vai ampliar a compra de produtos da agricultura familiar e de alimentos orgânicos, boa parte cultivados por agricultores da capital. O projeto, batizado de Alimento Saudável, é baseado em uma lei municipal que existe desde março de 2015. A versão de Dória prevê ainda a criação de 200 novas hortas pedagógicas nas escolas de São Paulo até o fim do ano. A partir do próximo mês, começa a funcionar o aplicativo Prato Aberto, da Prefeitura, em parceria com a Unesco. Com eles, os pais vão poder acompanhar o cardápio da merenda escolar das crianças em todas as unidades municipais da capital. O anúncio do novo projeto veio para colocar fim à polêmica da farinata. Hoje, João Dória confirmou que a Prefeitura desistiu de distribuir o que vinha sendo chamado de ração humana. O composto granulado, feito a partir de alimentos próximos ao vencimento, seria usado também para complementar a merenda nas escolas municipais. O projeto foi duramente criticado desde o anúncio em outubro. O Ministério Público de São Paulo chegou a abrir um procedimento para investigar a composição da farinata. O MP queria atestar o valor nutricional do produto, já que a ideia de Dória era começar a distribuição agora em novembro. Segundo o Ministério Público, as informações pedidas sobre a farinata ainda não foram fornecidas. O prazo vence na semana que vem. Por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região mandou prender preventivamente o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, e outros 2 deputados estaduais, todos do PMDB. O placar no TRF fechou em 5-0. Jorge Pisciani e os deputados Paulo Melo e Edson Albertassi se entregaram na sede da Polícia Federal do Rio, logo após a decisão judicial. Mas podem ser soltos se assim decidir o plenário da Alerj. A votação deve ocorrer amanhã. Os deputados estaduais do Rio vão analisar se acatam a justiça. A estratégia tem como base a situação recente do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o pedido de prisão do senador Aécio Neves, do PSDB, decidiu que caberia à casa, a qual pertence o parlamentar, a palavra final sobre os pedidos de prisão, afastamento do cargo e outras medidas cautelares. No caso de Aécio, os senadores decidiram que ele poderia retomar as funções. Agora, ao votar pela prisão dos 3 deputados estaduais, o desembargador relator do caso no TRF, Abel Gomes, disse que com a decisão do tribunal, os 3 parlamentares estão automaticamente afastados de seus mandatos. Ele disse ainda que o que a Alerj fará com essa decisão é um problema que não foi criado pela Justiça. Segundo Abel Gomes, as ações dos deputados fogem ao limite do republicano, sendo movidos pelo dinheiro usado como contrapartida para os parlamentares estarem à disposição de grupos específicos. Jorge Pisciani, que comanda a Alerj por 6 mandatos, Paulo Melo, que foi presidente da Assembleia, e o deputado Edson Albertassi são acusados de receber propina da FETranspor, a federação que reúne as empresas de transporte do Rio. Em troca, os parlamentares agiam para beneficiar as empresas. Eles são acusados de receber mais de 100 milhões de reais em propina. De acordo com o Ministério Público, eles formam uma organização que vem se estruturando de forma ininterrupta desde a década de 1990. Ainda de acordo com a Procuradoria, os 3 continuaram a receber os repasses mesmo após a prisão do ex-governador Sérgio Cabral. Todos negam as acusações. O ex-marqueteiro do PMDB disse em delação premiada que o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, do PMDB, filho de Jorge Pisciani, influenciou a escolha da agência publicitária em troca de propina. Renato Pereira disse que no ano passado viajou pessoalmente a Brasília para tratar do acerto. Segundo o marqueteiro, o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, manobrou a licitação pública para que a agência Prole Propaganda, que pertence a Pereira, ganhasse a conta de 55 milhões de reais. O negócio só não foi adiante porque a Prole desistiu da concorrência.
Ainda segundo o delator, esse tipo de acordo já havia sido negociado na gestão de Dilma Rousseff. Em 2015, Leonardo Pisciani teria oferecido à Prole uma conta de publicidade do Ministério da Saúde comandada pelo PMDB em troca do pagamento de 3% do valor do contrato em propina. Após o impeachment da petista, a família Pisciani perdeu a influência no Ministério e a licitação, que já estava acertada, foi suspensa. Em nota, o ministro do Esporte disse que a acusação é uma mentira inventada por quem quer se safar dos crimes que cometeu. Pisciani negou que tivesse direcionado licitações no esporte ou no Ministério da Saúde. A delação de Renato Pereira ainda não foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal porque o ministro Ricardo Lewandowski pediu ajustes à Procuradoria-Geral da República. Avaliou que alguns termos negociados davam muitos benefícios ao delator e outros eram ilegais. A colaboração foi fechada pela equipe do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e não está mais sob sigilo. Renato Pereira foi marqueteiro do PMDB entre 2010 e 2016. No depoimento, ele também revelou como era o esquema de Caixa 2 de várias campanhas do partido, como a do atual governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do ex-governador Sérgio Cabral e do ex-prefeito Eduardo Paes. Ele também citou irregularidades nos pagamentos da campanha de Marta Suplicy na disputa pela Prefeitura de São Paulo no ano passado. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Está vendo aí um consórcio do crime, né? Com o Pisciani, na Baía da Guanabara, no Oceano Atlântico, e o Pulcinelli, lá no Pantanal, no Mato Grosso do Sul. O Pulcinelli foi preso, ex-governador, e já foi solto por um desembargador gentil e generoso como Gilmar Mendes. Bom, o Pisciani, juntamente com o Paulo Melo e Albertassi, vão passar uma noite na cadeia, o que não tira pedaço de ninguém, e amanhã, com certeza, segundo o jornal O Globo, há um acordo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para não permitir que eles três sejam presos. Afinal de contas, o Pisciani é o chefão de todos eles. Então, estabelece-se aquela lógica no Brasil governado pelo PMDB, de Temer. De manhã, o sujeito é preso porque protagoniza a operação Cadeia Velha, o outro porque protagoniza a operação Papiro de Lama, que por sua vez é uma extensão da lama asfáltica. Aí à noite vem a operação Habeas Corpus. No caso, esse habeas corpus é concedido pelas casas legislativas desde o famoso efeito Carmen Lúcia, quando o Supremo empatou em 5-5 e desafiando a lei que faz que a presidente tenha um voto de Minerva, que era a deusa da sabedoria dos romanos, a Carmen Lúcia deu um voto exatamente, um voto coluna do meio, em que atende a um lado só, né? E aí os parlamentares gozam desse foro privilegiadíssimo. Aliás, a família Pisciani é o melhor exemplo da serventia do foro. O pai, que é presidente da Assembleia no Rio, portanto deputado estadual, goza do foro e vai ser solto. O Leonardo, que você, aliás, o Leonardo mesmo, que você viu aí falando, o ministro do Esporte, é deputado federal, foi líder do PMDB e nem responde a inquérito. Aí prenderam o Felipe não tem foro. Então está na hora de acabar esse foro, se é que realmente tem alguém empenhado no Brasil oficial a acabar com a impunidade, ou pelo menos a reduzir a impunidade no Brasil. Essa realidade que nós vivemos hoje, em que a Polícia Federal é dirigida por um militante do PMDB que passou pelo Maranhão e se tornou amigo da família Sarney, é uma realidade que a sociedade brasileira, o Brasil real, não suporta. Bom, eu voltarei terça-feira que vem, direto ao assunto. Até! A Justiça de Minas Gerais condenou o empresário Bernardo Paz, idealizador do Instituto Iotim, a 9 anos e 3 meses de prisão por lavagem de dinheiro. A decisão é de setembro, mas só foi divulgada hoje pelo Ministério Público Federal.
Bernardo e a irmã Virgínia Paz foram condenados pela 4ª Vara do Tribunal de Justiça de Belo Horizonte pelo repasse de mais de 98 milhões de dólares. O dinheiro veio de um fundo no exterior entre 2007 e 2008 para a empresa Horizontes, que mantém um dos maiores acervos de arte contemporânea do país. O iotim foi idealizado nos anos 80 e aos poucos se transformou num importante complexo cultural a céu aberto. Ocupa uma área de 100 hectares em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Conta com jardins botânicos, lagos artificiais e um acervo artístico de 500 peças de artistas nacionais e estrangeiros. Segundo a denúncia do MP, o Instituto era usado no esquema de lavagem de dinheiro que repassava os recursos para empresas do Grupo Itaminas, controlado na época por Bernardo Paz. A condenação reconhece prática de sonegação previdenciária e movimentações contábeis irregulares do empresário. A defesa dos irmãos Paz já recorreu da sentença e eles respondem em liberdade. Aqui em São Paulo, tivemos hoje mais um dia quente de muito sol. Tivemos também algumas pancadas de chuva devido ao calorão de hoje, né? E olha, deve chover também ao longo da madrugada. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. A meteorologia alerta para chuvas fortes no sul do Brasil amanhã. É que áreas de instabilidade vão deixar o tempo bem chuvoso do centro-norte gaúcho até ali o sudoeste do Mato Grosso do Sul. Nessas outras áreas em verde mais escuro, o tempo fica instável, mas com algumas aberturas de sol. Nessas em verde mais claro, o dia vai ser quente, ensolarado, com chuva só a partir da tarde. Já ali no sul do Rio Grande do Sul e entre o Espírito Santo até o norte do Pará, o tempo fica seco, sem nada de chuva. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas para esta sexta-feira? Em Fortaleza, máxima de 32 graus, com sol e tempo firme, assim como em Vitória, onde os termômetros ficam em torno dos 31 graus à tarde. Na capital catarinense, o dia começa com 19 graus e a máxima não passa dos 26 por causa do tempo fechado. Já em Campo Grande, apesar das chuvas, faz calor por lá de 30 graus amanhã. Para São Paulo, a passagem de uma frente fria pelo mar ajuda a organizar instabilidade sobre o estado e já deve chover nessa madrugada, viu? Durante o dia amanhã, o sol aparece entre nuvens e a sensação é de tempo abafado. No oeste, no sul, no litoral sul e na Baixada Santista, chove de forma rápida já pela manhã. Nas demais áreas do estado, inclusive aqui na capital, as pancadas de chuva ocorrem entre a tarde e a noite e o calor é generalizado. A máxima ultrapassa os 30 graus em todo o interior, chegando a fazer até 34 em Bauru, em Ribeirão Preto, em Araraquara, em Barretos e aos 35 em São José do Rio Preto. Na faixa leste faz até 30 graus em Santos, no litoral, 33 em Sorocaba e 34 em Campinas. Para a capital, o calor só vai dar uma trégua no final de semana, viu? Nessa madrugada teremos mínimas de 21 e a máxima à tarde vai aos 32 com pancadas de chuva. Aí no sábado a máxima prevista é de 30 graus por aqui, sem muitas mudanças. E no domingo o tempo vira, fica chuvoso e a temperatura cai para os 24 graus. E já está chovendo forte em São Paulo, principalmente na zona leste da cidade. O Ministério Público Federal pediu o bloqueio de 24 milhões de reais do ex-presidente Lula e do filho mais novo dele, Luiz Cláudio. Os procuradores querem bloquear 21 milhões e 400 mil reais de Lula e outros 2 milhões e meio do filho caçula dele, Luiz Cláudio. É a 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília que vai decidir sobre o caso. O ex-presidente é investigado por suposto tráfico de influência na compra de 36 caças da empresa sueca Saab pelo governo brasileiro. O Ministério Público pediu também o bloqueio de 22 milhões do patrimônio do casal de lobistas Mauro Marcondes e Cristina Maltoni. O esquema teria vigorado de 2013 a 2015, quando Lula não era mais presidente. De acordo com a acusação, o casal de lobistas convenceu os executivos da empresa sueca de que tinha proximidade com o ex-presidente e que Lula poderia interferir junto ao governo Dilma para beneficiar o grupo na negociação dos caças e garantir vitória na concorrência. Em troca, segundo os investigadores,
Os lobistas teriam repassado 2,5 milhões de reais a Luiz Cláudio. A empresa dele, a LFT, de marketing esportivo, teria recebido o dinheiro em contratos fictícios de serviços que não foram prestados, segundo o Ministério Público. Lula, o filho e os lobistas são réus na Operação Zelotes, que também investiga a suspeita de que a medida provisória que prorrogou benefícios fiscais às montadoras de veículos foi editada em troca de propina. Além da empresa sueca de caças, também eram clientes do casal de lobistas envolvidas no esquema a MMC, subsidiária da Mitsubishi, e o grupo Caoa. Todas as empresas negam irregularidade. A defesa de Lula e de Luiz Cláudio afirmou que não há base jurídica para o pedido de bloqueio e nega a participação deles no esquema descrito pelo Ministério Público. Ao todo, o ex-presidente Lula é réu em 7 processos. Já foi condenado a 9 anos e meio de prisão pelo juiz Sérgio Moro, no caso que envolve o triplex em Guarujá. O petista recorreu e aguarda a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o pedido de bloqueio dos bens de Lula e do filho dele. O maior problema político de Lula não é o fato de ele ter ficado parecido com os políticos que atacava. Seu principal drama é a evidência de que Lula ficou muito diferente do que diz ser. No instante em que Lula percorre o país como defensor dos pobres, a Procuradoria pede em Brasília o sequestro de seus bens e de seu filho Luiz Cláudio no montante de 24 milhões de reais. A defesa de Lula contestou o pedido. Sustentou não haver provas contra ele na Operação Zelotes, mas não disse nenhuma palavra sobre o valor requerido pelo Ministério Público Federal. Lula atravessou ileso o escândalo do Mensalão, sobreviveu à ruína produzida por sua criatura, Dilma Rousseff. Alvo de diversos inquéritos e ações penais, mantém a pose de perseguido. Condenado a 9 anos e meio de cadeia, conserva-se no topo das pesquisas, mas deve tornar-se inelegível e já perdeu aquela aura de político imbatível. Seu prestígio político diminui na proporção direta do aumento do seu patrimônio. Este não foi o primeiro pedido de bloqueio de bens. Sérgio Moro já mandara sequestrar 10 milhões de reais em julho. Quando o Banco Central achou 600 mil numa conta corrente de Lula, o PT disse em nota que seu líder supremo morreria de fome. No dia seguinte, descobriram-se mais 9 milhões de reais em planos de previdência privada. Lula dizia ser um palestrante de sucesso, mas delatores da Odebrecht informaram que as palestras eram um mero truque para bancar com dinheiro sujo os confortos de um benfeitor. A fortuna de Lula não combina com os valores morais que ele acha que representa. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, sobre a nova legislação trabalhista. Em meio à crise política que atinge o Zimbábue, o ditador Robert Mugabe se reuniu com o chefe dos militares que mantém em prisão domiciliar desde ontem. A foto publicada no site do Jornal Oficial mostra o encontro entre Mugabe e os militares, mediado por enviados da África do Sul. Segundo o jornal, o encontro foi fora da residência de Mugabe, na periferia da capital Harare. Apesar da reunião, agências internacionais afirmam que o presidente no poder há 37 anos insiste em continuar na presidência. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que está acompanhando a situação e pediu calma e moderação às partes e pediu que se privilegie o diálogo respeito à Constituição do Zimbábue no caminho para o fim da crise. Uma brasileira foi morta a tiros em Lisboa durante a madrugada num erro numa operação da polícia portuguesa. Ivanice Carvalho da Costa, de 36 anos, estava num carro que foi confundido com o carro usado por ladrões num assalto a um caixa eletrônico. De acordo com a polícia portuguesa, o motorista do carro em que ela estava não obedeceu a ordem de parar numa barreira e foi alvejado com 20 tiros. Ivanice, que trabalhava numa loja de departamentos no aeroporto de Lisboa, foi atingida no pescoço e morreu no local. Em nota, a Embaixada Brasileira em Portugal lamentou profundamente o ocorrido e afirmou que vai prestar o apoio cabível. O presidente Temer disse hoje que a antiga lei trabalhista impedia a criação de novos empregos. O
O presidente discursou na abertura da Semana do Empreendedorismo em Brasília, promovido pelo Sebrae. Mas quando nós fizemos, por exemplo, a modernização das leis trabalhistas, foi para atingir todo o empreendedorismo. Porque, na verdade, que a lei trabalhista estava colocada de uma maneira que impedia a criação de novos empregos. Basta mencionar, por exemplo, o trabalho intermitente, que era um trabalho informal. É interessante, são medidas pensadas no passado, mas porque ousadas eram, ninguém levou adiante. E nós ousamos, nós fomos adiante. A reforma trabalhista entrou em vigor no sábado passado e na terça-feira o governo editou uma medida provisória para mudar alguns pontos da lei, que chegou hoje ao Congresso Nacional. O texto da MP 808 altera 17 artigos da nova lei trabalhista. Entre os pontos alterados estão a jornada intermitente de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, que pela medida provisória agora só poderá ser aplicada individualmente entre os trabalhadores do setor de saúde, como hospitais. Nos demais setores, a jornada intermitente deverá ser estabelecida na Convenção Coletiva de Trabalho dos Empregados. Outro item é o que altera a questão das grávidas e lactantes. O novo texto diz que as mulheres gestantes deverão ser afastadas das atividades insalubres no período de gravidez e durante a amamentação, mediante apresentação de atestado médico à empresa contratante. No trecho sobre o trabalho autônomo, a MP acaba com a exclusividade de um empregado nessas condições prestar serviços a apenas uma empresa. Ele pode trabalhar para outra empresa do mesmo setor ou de outra categoria diferente. A edição da MP criou um atrito com o presidente da Câmara. Rodrigo Maia do DEM diz que o Planalto erra ao editar pontos da CLT via medida provisória. Ele defende que as mudanças fossem feitas por meio de um projeto de lei. De acordo com o governo, os ajustes faziam parte de um acordo firmado pelo presidente Michel Temer com os senadores para que aprovassem o texto sem emendas. Sem mencionar as alterações no projeto de reforma da Previdência, Michel Temer comentou a resistência de parlamentares e da sociedade em relação ao projeto proposto pelo governo. Agora, como toda e qualquer reforma, é claro que ela gera controvérsias, ela gera muitas vezes resistência, natural. Mas depois da reforma feita, a casa se transforma numa coisa extremamente saudável, extremamente agradável, que é o que está acontecendo no nosso país, porque não há reforma que eu proponha, que o governo proponha, que o AFIF trabalha, que não haja inauguralmente uma certa resistência. Mas ao depois, com a reforma feita, as pessoas aplaudem e comemoram. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A economia brasileira, de modo geral, começa a superar os principais entraves. A inflação está sob controle, o que tem dado condições para o corte dos juros, a atividade tem reagido, mesmo com alguns dados negativos, principalmente em agosto. O indicador de atividade da Serasa Experian de hoje apontou uma expansão do PIB, do Produto Interno Bruto, de 0,3% no terceiro trimestre. A recessão parece que ficou para trás mesmo, mas a economia ainda tem grandes problemas. O principal é o desequilíbrio fiscal, que atinge o governo central e boa parte dos estados, tendo como destaque o Rio de Janeiro. O caminho para reverter esse quadro é a combinação de uma importante redução dos gastos com o aumento da receita. Vários governos estaduais até elevaram as contribuições do funcionalismo para reforçar o caixa, medida também proposta agora pelo governo federal. O fato é que só a retomada do crescimento da economia não vai dar a folga orçamentária necessária para o reequilíbrio das finanças. A arrecadação até voltou a crescer nos últimos meses. Apesar disso, o governo teve de ampliar a meta fiscal para um déficit de 159 bilhões de reais neste e no próximo ano. O Prisma Fiscal, relatório do Ministério da Fazenda, divulgado hoje, mostra que os economistas do mercado estão prevendo um rombo de 157 bilhões e 414 milhões de reais para este ano e de 156 bilhões e 406 milhões em 2018. São projeções abaixo da meta, mas ainda muito ruins. E para chegar a esse resultado no ano que vem, o governo depende da aprovação pelo Congresso de uma série de medidas, além do aumento das contribuições dos servidores, tem o adiamento de reajustes do funcionalismo e a mudança da tributação de fundos de investimento fechados. E tem também o grande desafio colocado agora pelo presidente Temer, que é a reforma da Previdência, da qual
atual governo não quer abrir mão. Afinal, além de fechar as contas em 2017 e 2018, tem de garantir a aprovação de mudanças nas regras da Previdência de uma maneira que reduza o ritmo de expansão das despesas. Sem isso, sabe que o setor público não vai recuperar a capacidade de gerar superávites. E não se trata apenas do atual governo. Mudanças agora vão estabelecer um cenário melhor de médio prazo. E o Brasil precisa disso para conseguir consolidar um quadro de crescimento com estabilidade, confiança, mais investimentos. Mesmo com baixa popularidade e menos força política, Temer ainda insiste na postura reformista que propôs desde o início. É pelo menos um discurso que ele tenta agora minimizar as dificuldades. Vamos ver o que vai acontecer na prática. Eu volto na segunda. Até lá. Estudo inédito do Instituto Locomotiva, divulgado hoje, aponta que mesmo com escolaridade superior, negros recebem salários menores que os brancos. Segundo o levantamento, os negros representam 55% da população brasileira e movimentam por ano 1 trilhão e 600 bilhões de reais em renda própria. Dos brasileiros com ensino superior, 6% são homens negros. Esse número triplica para homens brancos, somando 18%. Das mulheres com graduação, 9% são negras e 21% são brancas. Na comparação de renda média dessas pessoas, as mulheres brancas têm salário em torno de R$ 3.981, enquanto as negras recebem, em média, R$ 2.918 por mês. Entre os homens com diploma, os brancos têm salário em torno de R$ 6.702 e os negros têm uma renda média de R$ 4.810. No geral, os brancos ganham quase 30% mais que os negros. As características do mercado salarial levantadas mostram que os negros não ganham menos porque possuem escolaridade menor, já que têm o mesmo grau de instrução dos brancos. O estudo mostra também que negros, homens e mulheres ocupam mais cargos informais do que os brancos e têm chances menores de ascensão na hierarquia de uma empresa. Isso sim é coisa de preto. Ganhar menos que brancos com o mesmo nível de escolaridade. Ser apenas 1/3 do número de brancos com formação superior. O racismo, explícito ou mascarado, é real e concreto na nossa sociedade. Já foi maior, é verdade, mas ainda vive escondido entre nós e se revela em números que não podem ser contestados. Para os brancos, que não sentem o problema na pele, é estatística. Para os negros, é renda menor, menos empregos, mais informalidade. É a vida real num país que não consegue se livrar do passado. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Em Nova York, o empresário argentino Alejandro Bursaco, principal delator do chamado caso FIFA, detalhou hoje o pagamento de propina para o ex-presidente da CBF, José Maria Marim. Bom, hoje foi o terceiro dia de depoimento do argentino que fechou acordo de delação premiada com a Justiça dos Estados Unidos. Diante da corte norte-americana, Alejandro Bursaco disse que pagou $2 milhões e 700 mil a José Maria Marim, ex-governador de São Paulo, em negociatas envolvendo direitos de transmissões esportivas. A quantia equivale a quase R$9 milhões. No julgamento, Bursaco também disse que pagou outros $4,5 milhões para Juan Ángel Naput, ex-presidente da Conmebol, e outros $12 milhões para Manuel Burga, ex-presidente da Federação do Peru. Os 3 cartolas são réus no chamado caso FIFA e estão em prisão domiciliar em Nova York. Bom, vamos aliviar agora, falar de comemoração, né? O Corinthians venceu o Fluminense de virada em Itaquera e finalmente soltou o grito de heptacampeão brasileiro em 2017, né, Celso? Pois é, Estela, jogando bem, especialmente no segundo tempo, o Corinthians se impôs diante do Fluminense e conseguiu a vitória que precisava para sagrar-se campeão brasileiro pela 7ª vez. Veja como foi a conquista corintiana. Coadjuvante na festa do título em Itaquera, o Fluminense quase estragou a comemoração ao abrir o placar aos 2 minutos de partida com essa cabeçada do zagueiro Henrique.
Mas o atacante Jô, em noite inspiradíssima, empatou a partida no primeiro minuto do segundo tempo. 2 minutos depois, a estrela de Jô brilhou novamente e, de novo, de cabeça, virou a partida para os donos da casa. E, de quebra, assumiu a artilharia do campeonato com 18 gols. Para completar a festa do título, Jadson deixou o dele e fechou o placar, levando a torcida à loucura no apito final. Corinthians heptacampeão brasileiro 3, Fluminense 1. Com uma equipe que ninguém esperava nada e a gente conseguiu com muita união e ajuda de todo mundo. Fiquei um tempo parado, fui um pouco criticado, perdi a minha posição como titular, mas nunca reclamei, sempre trabalhei firme. Sem dúvida, no melhor ano da minha carreira, né, tanto dentro de campo como fora de campo, o respeito que eu tenho pela minha profissão, de se cuidar, o respeito que eu tenho com a camiseta do Corinthians é muito grande, então esse é o meu sentimento agora, né, de gratidão mesmo a todos e de satisfação. No começo, a desconfiança, Fábio não entende nada de futebol, um desrespeito enorme, primeiro com o ser humano, né, não respeitam, estou muito ciente do que eu estou falando, não respeitam, sabe, te pregam ali na parede e começam a te jogar pedra sem saber, e são burros ainda, né, porque nem espera começar o ano. Espera. Dá 1 mês, 2 meses para cornetar, para falar mal. Não. Simplesmente Corinthians é anunciado... Não tem jeito de ser sério nesse momento, É né? festa, Momento de comemorar, extravasar, exatamente, né? Acabou. Isso. E um campeão. Corinthians que foi campeão com todos os méritos, com toda a justiça, primeiro pela força do conjunto. Não tem um elenco maravilhoso, longe disso, mas tem um bom time, disciplinado, taticamente organizado. E aí dá para destacar 2 pessoas. O Carille, que poucos apostavam nele, mas como ele disse, né? mas ele é um técnico competente, provou isso, era o responsável pelo setor defensivo nos tempos do Tite, mostrou uma defesa muito sólida e depois com confiança foi soltando o time. E o Jô, que poucos acreditavam também, imaginavam que a carreira dele tinha encerrado. E está aí, é artilheiro principal do Campeonato Brasileiro. E ontem foi um jogaço, né? Sem dúvida. E a rodada ainda teve derrota do São Paulo para o Grêmio em Porto Alegre e hoje tem Palmeiras em campo. Na verdade, 5 jogos, não só o Palmeiras, que encerram a rodada nesta quinta-feira. Às 9 da noite tem Curitiba e Flamengo, Bahia e Santos. Mais cedo, um pouco, às 8, jogam Botafogo e Atlético Goianiense, Chapecoense e Vitória, Palmeiras e Sport. O Palmeiras mira se garantir na fase de grupo da Libertadores. E falando em Libertadores, o São Paulo ficou mais longe do torneio ao perder do Grêmio em Porto Alegre. Com este gol meio sem querer do zagueiro Kahneman, o Grêmio venceu o São Paulo em Porto Alegre por 1-0. Com o resultado, o time gaúcho se manteve na vice-liderança da competição, enquanto São Paulo se afastou da briga pela Libertadores. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu o Atlético Paranaense graças ao dia inspirado de Danilo Barcelos. O meia marcou um gol em cada tempo e garantiu o triunfo da Macaca dentro de casa. O Furacão ainda descontou com o Sid Clay, mas ficou nisso, final 2-1 Ponte. De pênalti, Júnior Dutra colocou o Avaí na frente do Cruzeiro em pleno Mineirão. Thiago Neves aproveitou o cruzamento de Diogo Barbosa e empatou o placar 1-1. Judivan, que não jogava 2 anos e meio, marcou de pênalti e virou a partida 2-1 Cruzeiro. Mas já no finalzinho, Júnior Dutra subiu bonito e deu números finais ao jogo. Cruzeiro 2, Avaí também 2. Jogando em São Januário, o Vasco inaugurou um marcador contra o Atlético Mineiro na cabeçada firme de Andrés Rios, 1-0. No começo do segundo tempo, Fred recebeu dentro da área e chutou forte para igualar o placar. E ficou nisso, 1-1. Hoje, né? Tá bom, parabéns para os corintianos. É isso aí, até amanhã. Muito obrigada, até amanhã. É com você, Gamberini. A seguir, Maria Lídia Flandoli entrevista Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Eles vão falar sobre a nova lei trabalhista. Até já. Vamos começar? Dá licença. Ah, olha o coraçãozinho, que bonito. Ih, gente, tem outro. São gêmeos. Quer dizer, não. Tem mais um. São 3 gêmeos. Não. São 4. Peraí, amor, vai onde? Eu sei lá, eu preciso resolver isso, vender alguma coisa, pegar um crédito.
Tá se complicando, papai. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você pega crédito sem gastar seu 3G. Ih, desliga isso, doutor. Bradesco, pra frente. Existe uma fonte de energia? Está em toda parte. Ela é abundante e brasileira. Essa fonte de energia sou eu. Movidos pela curiosidade e pelo conhecimento, a gente vai longe. Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. Petrobras. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero, Vestibular 2018, paixão por comunicação. R$1 bilhão. É quanto a CPI dos grandes devedores da Câmara dos Vereadores de São Paulo já conseguiu recuperar de impostos atrasados. A Câmara economizou ainda R$60 milhões para destinar à saúde, à educação e outras áreas. Os vereadores sabem que a sua participação é fundamental. Por isso, convidam você a participar das audiências públicas ou acompanhar as transmissões ao vivo no portal e nas redes sociais. É a Câmara de São Paulo trabalhando por uma cidade melhor. Quando bater aquela vontade de comer as delícias da cozinha italiana, venha para o Lelis Trattoria. Deliciosas massas, assados, carnes e frutos do mar, servidos em porções fartas. Noites com música ao vivo, estacionamento gratuito e, na semana, almoço executivo. Lelis Trattoria. A nossa especialidade é fazer você feliz. É Vero, é Lelis. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. Me enrola na linha do tempo, me desfia o que havia de tento. Ela nasceu na Bahia, brilhou nos palcos do Japão, da Europa e agora está aqui comigo no Todo Seu. É a cantora Celia Nasc. A roupa que eu escolho antes, o gosto que tem sexta-tarde, o fôlego de dois amantes, laranja mas com gelo à parte. Esther Rocha traz tudo sobre os bastidores da TV. E ainda vamos saber tudo sobre as novas leis trabalhistas que entram em vigor neste mês. Todo Seu hoje, 10h30 da noite. Claro, estou aqui te esperando. Vem! Um temporal atingiu várias regiões de São Paulo agora no final da tarde. A Zona Leste foi uma das mais afetadas. Na região de Itaquera foram registrados ventos fortes e chegou a cair granizo. Rios transbordaram. Para evitar a entrada d'água, os comércios acionaram comportas. Telespectadores mandaram imagens pelo Gazap, o canal de comunicação da TV Gazeta, de árvores que caíram sobre casas no Jardim Sapopemba e também em Arthur Alvim, ambos na Zona Leste. Mais cedo, o Centro de Gerenciamento de Emergências pôs em estado de atenção grande parte da cidade. Na região metropolitana também chove forte agora. O tempo deve continuar instável nas próximas horas. A reação dos juízes do trabalho à nova lei trabalhista na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Entrevisto Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Eu agradeço muito sua presença e a retórica do governo sobre a reforma trabalhista é que a mudança na lei do trabalho traria segurança jurídica e também reduziria expressivamente as ações judiciais na Justiça do Trabalho. É essa a sua avaliação? Maria Lida, primeiramente uma boa noite, agradeço esse convite em nome dos magistrados do trabalho do Brasil. E já respondendo a sua questão, entendemos que não. E aí tenho até brincado, não podemos ser acusados de engenheiros de ponte pronta, porque ao tempo da tramitação da reforma, quando ainda era o PL 6787, dizíamos isto. O debate teria de ser mais prolongado e a interlocução com a sociedade civil organizada, inclusive com os juízes do trabalho, deveria ter sido mais intensa. Não foi.
O projeto tramitou por meros 4 meses. E agora nós temos, em grande medida, uma lei com atequinias, com lacunas, com imperfeições, tanto é que houve a necessidade da medida provisória 808 e, além de tudo, com algumas inconstitucionalidades na nossa leitura. Nessa condição, no primeiro momento que esta lei trará, será mais demanda e insegurança jurídica. Não se vai alcançar o que pretendiam os defensores da reforma nesse primeiro momento. O fato do presidente Michel Temer ter assinado medida provisória com ajustes à nova lei trabalhista é revelador de que vocês têm razão? Que todas essas críticas procedem? Acho que sim. Pelo menos várias delas. Para dar exemplos, dizíamos que era inconstitucional a previsão de jornada de 12 horas por 36 de descanso por acordo individual, porque a Constituição diz que deve haver negociação coletiva. E foi o que houve. A medida provisória 808 passa a dizer que será apenas por negociação coletiva, exceto no segmento da saúde. E aí, com todas as vênias, no segmento da saúde segue havendo inconstitucionalidade. Mesma coisa, a sujeição da trabalhadora gestante a ambiente insalubre. Passa a ser proibido em princípio, dizíamos isto. A própria questão do trabalhador intermitente, se estabelece agora um prazo mínimo de 18 meses para que um trabalhador seja dispensado e possa ser eventualmente recontratado nesta condição. Quer dizer, é quase que uma subscrição de que a reclamação de vocês, de que estava sendo a toque de caixa, procedia, digamos. Agora tem um detalhe. Em vários pontos, sim. Doutor Guilherme, eu vi a reação de vários juízes do trabalho e encontros, vocês debatendo o resultado final dessa reforma trabalhista e, inclusive, a própria Ana Matra, né? Entendendo que juízes do trabalho não deveriam aplicar a nova lei, porque há muitos trechos que contêm inconstitucionalidades e também que ferem normas da Organização Internacional do Trabalho, de que o Brasil é signatário. Então, quero ouvir isso. Juízes são independentes para aplicar uma lei ou não, na base do a lei, ora a lei? Maria Lídia, a questão é excelente, porque me permite esclarecer algo que, a meu ver, alguns segmentos da mídia não compreenderam bem. Chegamos a ser acusados de promover guerrilha judiciária, comício judiciário, de boicotarmos a reforma. E isto é uma grande falácia. Não, mas eu quero saber se tem amparo legal para que juízes do trabalho se recusem a aplicar a nova lei do trabalho, que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. Pois é, veja, o Brasil tem 2 modelos concomitantes de controle de constitucionalidade de leis, porque nós temos uma hierarquia legislativa, no ápice desta pirâmide está a Constituição e uma lei não pode contrariá-la. O primeiro é o chamado controle concentrado de constitucionalidade. E aí a discussão se faz diretamente no Supremo e o que o STF decidir vincula todos os juízes. Sim. O segundo modelo, que é muito próprio da tradição norte-americana, é o controle difuso de constitucionalidade. E aí cada juiz deve fazê-lo no caso concreto. E aí no caso concreto, eventualmente afastará o preceito inconstitucional e decidirá. Os juízes do trabalho, à maneira de qualquer juiz, farão o controle difuso. Não porque querem, mas porque é seu dever. Os juízes, quando são imbuídos das suas funções, eles juram cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis. Portanto, se algum preceito da reforma contraria a Constituição, o juiz deve motivar, isto é fundamental, ele deve dizer onde ele vê esta contrariedade. E aí, para o caso concreto, ele afasta aquele preceito e julga. Isso é perfeitamente normal e acontece com qualquer lei que o parlamento venha a aprovar. É o modelo republicano. O parlamento vota e aprova as leis, quer dizer, o presidente da República sanciona e o judiciário interpreta. Há amparo legal e é uma prerrogativa do juiz. Exato. Certo. Bom, agora, essa decisão de apontar as inconstitucionalidades,
aí a falta de sintonia com normas da Organização Internacional do Trabalho, e por isso mesmo não julgar segundo a nova lei, pode ter um preço. Já circula no Congresso uma proposta de extinção da Justiça do Trabalho e que todos os casos, a competência da Justiça do Trabalho seja remetida à Justiça Federal. Isso é o quê? É uma represália, uma ameaça a essa postura de vocês de independência? Na nossa visão, sim. Isto chega às raias de uma chantagem institucional. E isto viola a independência entre os poderes da República. Como eu dizia, após sancionada a lei, o Judiciário interpreta e aplica. Como será o entendimento final quanto à constitucionalidade, em algum momento o Supremo dirá. Mas nesse primeiro momento, os juízes dirão, funciona assim o modelo. Sim. Ameaçar um ramo do Poder Judiciário de extinção, se ele não interpretar literalmente um texto, é o que nos remete aos momentos mais obscuros da nossa história recente. Isto é violar a independência técnica do juiz e não pode ser feito. A própria Organização das Nações Unidas, em uma das suas Assembleias Gerais, em uma petição de princípios, estabeleceu lá que os juízes devem julgar imunes a qualquer tipo de ameaça, chantagem, suborno ou constrangimento. Então isso não pode haver. Os juízes têm de ter independência para, fundamentadamente, dizer a respeito da lei. É o que se espera agora. Bom, então o senhor está deixando isso claro, nós estamos vendo toda essa reação e eu tenho certeza que quem nos assiste, né, quer saber se as correções, os ajustes feitos pelo presidente da República através de medida provisória reparam os alardeados pontos controversos. Resolve? Reparam alguns, mas deixam outros tantos ainda em aberto. Eu lhe dou um exemplo. A extinta lei de imprensa previa lá que indenizações por danos morais em função de reportagens ou, enfim, textos publicados em mídia impressa poderiam ser indenizados dentro de um tabelamento, havia uma tarifação. Isto foi levado ao Supremo Tribunal Federal e o STF entendeu que isso era inconstitucional. Não se pode tarifar indenização por dano moral, porque o juiz tem de analisar isto caso a caso. A indenização por dano moral tem de ter um valor pedagógico, sim, considerando inclusive a capacidade econômica do réu. Isto foi decidido e depois o STF até retirou do modelo a lei de imprensa. Agora isto é reintroduzido na lei trabalhista. A MP mudou, já não sim, é mais pelo salário do trabalhador, mas pela pensão do regime geral, mas continua havendo tarifamento, o que para nós é inconstitucional. Mas essa coisa vai render até chegar àquele termo que eu usei, ajuste. Com certeza. Até um ajuste. E eu espero que, se necessário for, o senhor volte para esclarecer. Voltarei. Muito obrigada, uma boa noite. Uma boa noite. Gamberini. A ex-procuradora-geral da Venezuela denunciou o presidente Nicolás Maduro e 4 ministros por crimes contra a humanidade. O governo venezuelano ainda não respondeu às acusações. Na denúncia apresentada ao Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, Ortega acusa o governo chavista de promover, nos últimos 2 anos, um ataque sistemático contra a população civil, com assassinatos, torturas e prisões políticas. Documentos médicos, forenses e depoimentos que comprovariam os crimes foram incluídos na denúncia. Entre janeiro de 2015 e junho deste ano, mais de 8.000 pessoas foram detidas de maneira arbitrária, segundo Ortega. Só neste ano, mais... O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite para você. A cantora Celia Nasc marca presença no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.